fez acusação polêmica contra o padre Fábio de Mello, isso mesmo. Entrou em defesa. Vou te contar que Lobianco defende o padre Fábio de Mello. Você vai ficar sabendo tudo sobre isso. E fã enlouquece ao conhecer Davi Brito. Gente, chegou ao fim o casamento de Fernanda Paz Leme. Mas antes eles fizeram uma viagem de despedida. Vou te contar essa história também. E sobre o Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia versus Donald Trump. Isso mesmo, pastor Silas contra Donald Trump. Vou te falar isso e muito mais. Então você que tá aí, vem pra cá. Chega mais, chega junto, chega perto. Não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. E vem que vem. Lembrando também, é claro, gente, por favor, vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, é muito importante, tá? É @filhoscanal, só isso. E vamos lá, porque temos coisas a falar, certo? Bom, começando primeiro falando de um assunto... gente... O padre Fábio de Mello, ele tá passando por uma situação, tá, muito delicada. Ele que tá passando por uma situação de depressão, ele foi diagnosticado com depressão, fez um desabafo na internet, só que um pastor, que se chama inclusive, deixa eu só ver aqui o nome dele, cadê? Pastor Flávio Amaral. Pastor Flávio Amaral. Ele fez algumas acusações contra o padre Fábio de Mello. Acusações essas, bem polêmicas, que geraram aí algumas repercussões na internet. Ele disse que o padre Fábio de Mello, na verdade, a depressão é medo de sair do armário. Então, você vai entender. Vamos lá. Vamos ler aqui no site, no portal Fábio Oliveira Metrópole, que está assim. Pastor diz que depressão de Fábio de Mello é medo de sair do armário. Bom, gente, antes da gente ler, eu lembrei. Temos um vídeo, certo? Temos um vídeo do padre Fábio, e depois a gente vai ler essa reportagem aqui do pastor que falou sobre isso. Primeiro vamos assistir o vídeo do padre Fábio de Mello falando sobre a depressão. Alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda a alma que hospeda a melancolia, pairam muitas loucuras, muitos delírios. Já me acusaram de ser muito emocionado. Falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Quem conduz a minha alma pela mão são elas, as emoções. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites. Minha alma sob sombra tem o hábito de viver as alegrias consciente de que elas estão terminando. Sem antes mesmo que se findem, eu já estou chorando de saudade delas. E quando vem a tristeza, eu sou invadido pela convicção de que será definitivo. Este sou eu, um ser melancólico que de vez em quando adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei, mas às vezes é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos. O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia. Sei que há muitos padres também enfrentando depressão. A vida sacerdotal é muito solitária, é muito difícil, é muito exigente. Nós temos muitos ônus, poucos bônus, e muitas vezes nós não temos direito nem mesmo ao descanso sem que a gente se sinta culpado, ao lazer, sem que a gente seja muito observado. Então o padre sofre muito. Há muitos sacerdotes, há muitos pastores em crise, vivendo estados difíceis emocionais. Então, quando a gente conta, quando a gente fala que nós estamos vivendo isso, a gente encoraja para que aqueles que estão também passando por uma situação semelhante a mim e às vezes não se encorajam a dizer, a procurar ajuda. Se quiser conversar, não estou querendo conversar. É um momento que, sabe, eu não consigo nem formular o que eu estou sentindo. É isso. Fui para Recife, fui para Bahia, cumpri os meus compromissos. Não foi fácil, mas também eu sei que a gente precisa se desafiar, né? Porque senão a gente se... gente, situação muito delicada do padre Fábio de Mello, e a gente vai ler agora a reportagem aqui do portal Metrópole, que fala a respeito do pastor Flávio Amaral, que disse que, na verdade, esse diagnóstico de depressão do padre, na verdade, é porque é medo de sair do armário. Pois é, gente. Acreditem se quiser. E aí, nós vamos ler aqui, tá? Olha só.
Pastor diz que depressão de Fábio de Mello é medo de sair do armário. Após o padre Fábio de Mello revelar diagnóstico de depressão, tô lendo aqui o subtítulo, tá? O pastor Flávio Amaral afirmou que ele está prestes a sair do armário. O pastor Flávio Amaral, produtor de conteúdo no canal Libertos por Deus, expressou sua opinião sobre o padre Fábio de Mello e criou polêmica na internet. Para ele, o líder religioso, que revelou o diagnóstico de depressão recentemente, está prestes a sair do armário. No canal dele no YouTube, o pastor afirmou que ele não é o único que pensa dessa maneira e que muitas pessoas acreditam que Fábio de Mello sofre por não revelar sua orientação sexual. Aí ele disse, o pastor falou, padre com depressão por causa de sua vida sexual? Por que não saiu do armário? Por que não casou com uma mulher? Ou por que não tem um homem? Ou por que não faz sexo? Foi o que ele perguntou. Por fim, ele mostrou a Bíblia que segurava e mandou uma mensagem para Fábio de Mello. Querido, seja qual for o motivo, este aqui é o remédio para qualquer depressão. Falando para o padre Fábio de Mello. E aí, vale lembrar que apesar da declaração de Amaral, o pastor, né, a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa. Caso perceba sintomas ou queira desabafar, e aqui tem o telefone para quem quiser desabafar, tá, gente? Para quem quiser falar, ligue para o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia por meio do número 188 ou chat. Bom, meu povo, diante disso tudo, dessas falas, inclusive isso aqui que a gente falou aqui do pastor, que falou que o padre Fábio de Mello tem medo de sair do armário, isso aqui é só um trechinho, tá? Porque, na verdade, ele falou muito mais coisas. Ele fez uma série de acusações, assim, coisas bem fortes mesmo, que nós não vamos mostrar aqui para vocês, porque não vale a pena. Mas tem alguém que defendeu o padre, o Fábio de Mello. Eu estou falando do jornalista Lobianco, isso mesmo, gente. Jornalista Lobianco entrou em defesa. Ele que né, trabalha ali no programa da Sônia Abrão, no A Tarde é Sua, ele falou muito, ele ficou revoltadíssimo. E nós vamos mostrar para vocês aqui o que ele disse lá no Instagram, né? Corrigindo aqui no Instagram. Olha só o que ele colocou ali. A acusação diz mais sobre o acusador, né? Foi o que ele pontuou ali. As injustiças, palavras do pastor Fábio Amaral contra padre Fábio, expõem o pior lado de um ser humano. Pode me voltar um pouquinho? A outra imagem. Antes dessa. Isso, essa daí. De um ser humano contra o outro em momentos de dor. Aí a gente vai dar sequência agora. Vamos lá? E aí foi o que ele escreveu um textão, mas falou muito mesmo, Lobianco. O pastor Flávio Amaral, do Ministério Libertos por Deus, investigado pela morte de uma fiel, inclusive ele está sendo investigado pela morte de uma fiel da igreja, tá, gente? Esse pastor que acusou aí o padre. Investigado pela morte de uma fiel da igreja, acusou o padre Fábio de Mello de utilizar a depressão como subterfúgio para esconder sua sexualidade. Essa declaração é não apenas infundada, mas também revela uma profunda falta de empatia e compreensão sobre a complexidade da saúde mental e da vida pessoal do sacerdote. Padre Fábio, por sinal, com sua postura progressista e acolhedora, tem sido um farol de esperança para muitos fiéis que buscam uma igreja mais inclusiva. A depressão é uma doença séria que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente de sua orientação sexual ou vocação religiosa. Reduzir a luta de alguém contra essa enfermidade a uma suposta tentativa de ocultar aspectos de sua vida pessoal é desrespeitoso e desumano. Padre Fábio tem sido transparente sobre suas batalhas contra a depressão, compartilhando suas experiências para ajudar aqueles que enfrentam desafios semelhantes. As insinuações do pastor não apenas carecem de fundamento, mas também perpetuam estigmas prejudiciais que cercam tanto a saúde mental quanto, aí a gente dá sequência aqui, tanto a sexualidade. Se alguém não tem a dignidade e a sensibilidade de oferecer apoio a quem sofre, que ao menos tenha um mínimo de decência de não atrapalhar. Usar o sofrimento alheio para tentar lacrar ou alimentar polêmicas vazias não é apenas desonesto. É cruel, nojento e criminoso. Gente, foi o que Pode até dar sequência para a próxima imagem, que é o restante da fala, que a gente terminou aqui. Gente, tudo isso foi o Lobianco expressando a sua indignação, a sua insatisfação, a sua revolta com o pastor, né, Flávio Amaral. Bom, você concorda com o que o Lobianco disse? Eu concordo. Se você discorda, bom, você pode comentar aqui também, tá?
E é isso, gente. Vamos dar sequência aqui, porque tem muita coisa ainda pra gente falar. A situação, né? E que o padre Fábio de Melo melhore, né? Estamos aqui desejando melhoras para o padre, porque, com certeza, não é fácil, né, gente? Estar vivenciando essa situação de depressão. Quem sofre ou quem já sofreu sabe como é que é. E só para complementar, é muito comum hoje, né, ver líderes religiosos nessa situação. É verdade. É uma luta inconstante, não, incessante, né, gente? Uma luta muito difícil que muitas pessoas, como você mesmo disse aí, pastores, padres, líderes de forma geral religiosos, ou até líderes de outros, né? Por quê? Porque acabam se sentindo muito só, né? Entre outros fatores, gente. É uma situação, assim, devastadora, que só quem passa sabe, tá? Bom, agora eu quero contar para vocês uma situação. Então, mudando de assunto completamente, quero falar da fã, de uma fã, na verdade, uma fã do Davi Brito. Foi a loucura depois que conheceu o senhor Davi. O nome dela é Laís Demonte, inclusive ela é uma influenciadora muito conhecida, né? E aí ela estava ali no trabalho dela e o Davi estava lá. Davi passou por lá no shopping onde ela trabalha, e de repente ela foi comunicada pelas funcionárias que o Davi estava ali. E aí ela ficou totalmente eufórica, feliz da vida. Foi a loucura com a chegada do Davi. Vamos mostrar esse momento, né? Vamos lá, vamos mostrar o vídeo. Aqui, ó, Laís Demonte, não sei se vocês reconhecem minha logo aí, a minha funcionária falando: ah, Laís, corre, 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 Brasil, que ela conheceu o Davi. Gente, vocês não fazem ideia, chega, eu tô nervosa, chega, eu tô me tremendo. Olha, eu sempre falo que a luz do Davi, ela é tão grande que ela irradia pra todo mundo. E eu tenho muitos seguidores do mundo inteiro. Eu acho que eu mostrei pra vocês, não foi? De Angola, da África, do Japão, todo mundo que torce por você, que te admira, que gosta de você. E hoje estou aqui com ele. Manda um abraço pros meus seguilovers. Gente, passando pra mandar um beijo, um abraço pra cada um de vocês. Deus abençoe o dia de vocês, a semana, uma semana maravilhosa, de paz e tranquilidade. E também pra Laís. Beijo, Laís. Ah, obrigada, coisa linda. Tá vendo que eu falei que eu ia dar um recado de vocês quando eu estivesse com ele? Conheci hoje, meu amor. Trabalhando. Aqui, ó, Laís Demonte, não sei se vocês reconhecem. Prontinho, meu povo. Gostaram? Então, comenta pra gente. Nós agora vamos pra uma outra famosa, né? Estou falando da atriz Fernanda Paz Leme. Ela que anunciou o fim do casamento dela. Inclusive, anunciou o fim, mas antes de anunciar o fim, ela e o marido, ex-marido, fizeram uma viagem de despedida. Nós vamos contar para vocês essa história, é novidade, né, para mim isso. A gente vai ler sobre essa história, mas antes eu quero ler o comunicado da Fernanda Paz Leme anunciando o fim do casamento dela com o ex-marido dela, né, o Vitor Sampaio. Bom, e aí ela escreveu o seguinte lá na rede social dela. A gente vai ler aqui o comunicado dela, que tá assim, ó. Gente, foi até uma surpresa, porque em relação a você se separar, eu nunca vi isso, né? A pessoa se separa, faz uma viagem de despedida. Aí muda de ideia, né? Interessante, né? Ai. Mas olha só, vamos lá. Isso aqui ela escreveu, tá? Tem o quê? Menos de um dia. Oiê! Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês. Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial. Então vou direto ao ponto. Eu e o Vitor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva. Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta. Eu preciso do melhor para minha filha. E viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem para mim e nem para ela. Eu acredito que gente tem que estar feliz para os nossos filhos. E eu e Vitor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente. Só para não criar nenhum tipo de especulação. Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação. Foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação.
Tá tudo bem, fica tristeza por algo que se rompeu, mas não existiu revolta, brigas, nada disso, somos adultos e assim ela vai, tá? A gente vai falando muito aí, e aí a gente vai ler aqui no Portal Extra. Vamos lá, gente. Fernanda Paz Leme fez viagem de despedida com o ex-marido antes de anunciar a separação. O quê? Falei pra vocês, né? É a primeira vez que eu vejo isso, hein? Embora tenham anunciado o fim do casamento na última quarta, Fernanda Paz Leme e Vitor já tinham se decidido em dezembro, final do ano passado, hein, meu povo? Aliás, a vontade já estava sendo maturada há alguns meses, mas a formalização e o anúncio para pessoas próximas se deu mesmo no último mês. Nem por isso deixaram de curtir até o último momento juntos. Eles fizeram até uma viagem de despedida para Fernando de Noronha, onde passaram a virada e os primeiros dias do novo ano. Cadê? Descendo aqui. O casal curtiu períodos com vários amigos famosos, com Paulinho Vilhena, Sofia Charlotte, Xamã, Jade Picon, entre outros. Fizeram campanhas publicitárias, passeios juntos e também separados pela ilha, como o próprio Vitor explicou. O período serviu não só para o fim, mas também para um recomeço da relação, já que os dois continuarão sempre ligados, pois são pais de Pilar de 9 meses. Aí aqui nós temos algumas imagens deles ali, curtindo o Fernando de Noronha. E é isso, gente, só pra gente deixar aqui, né, essa informação para vocês. Apesar de estarem separados, né, fizeram uma viagem de despedida, olha só, como eu falei, novidade, né? E agora eu quero contar para vocês outra situação. Gente, essa vou te contar, hein? Vamos falar aqui do pastor Silas Malafaia contra o presidente Donald Trump, isso mesmo. O pastor Silas Malafaia, que é um ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro e Donald Trump, também demonstrou, meu povo, discordância em relação a algumas atitudes do presidente dos Estados Unidos. Ele publicou um vídeo, tá, em suas redes sociais e explicou a diferença entre imigrantes, trabalhadores e criminosos. Por quê? Porque os imigrantes trabalhadores também estão sendo deportados, estão sendo presos. E o Silas Malafaia está muito chateado com isso. E aí ele destacou que nem todos os imigrantes devem ser tratados da mesma forma. Então ele falou um monte de coisas. Lembrando que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos com grande apoio dos evangélicos cristãos americanos, hein, meu povo? E no Brasil, ele também conta com o apoio de grande parte dos evangélicos devido à aliança dele com pautas conservadoras e à proximidade com líderes da direita radical. Agora vamos ao vídeo do Silas Malafaia colocando a sua insatisfação em relação a Donald Trump. Eu concordo em parte com a deportação. Gente, vocês viram, né? O negócio tá fácil não, hein? O sonho americano aí, galera, que senhores fiquem no seu país. Tá? Ainda tem muita gente reclamando, né? Tá difícil. Está lá, hein? Tem muita gente reclamando. Tá difícil, hein? Tá difícil. Vocês viram aí, né? O pastor Silas Malafaia, que é apoiador, tá sendo contra aí, insatisfeito, indignado. E a web meio que ficou assim, surpresa, né? Com essa crítica direta do pastor Silas, né? Pois Isso bem. tende a piorar, né? Daqui pra pior. É. Gente, agora eu quero falar para vocês ainda sobre essa história de deportação, imigrantes. Então, uma cantora gospel da igreja Lagoinha, que mora nos Estados Unidos, teve seu marido preso, isso mesmo, preso por agentes da imigração. E acreditem se quiser, ele não estava lá ilegalmente. Não estava. E mesmo assim ele foi preso por agentes da imigração. Ela que tá fora do Brasil, tá longe do Brasil, tem mais de 20 anos que ela não vem no Brasil, falou o seguinte: tem 20 anos que eu não vou no Brasil, cheguei aqui com 11 anos, nem sei o que é viver no Brasil. E aí ela relatou essa situação que aconteceu com o marido dela. Vamos assistir o vídeo. O Lucas levantou para sair para trabalhar e simplesmente encontraram ele. A rotina normal que ele faz. Rotina normal. Ele levantou, a gente se despediu, veio buscar o carro porque a imigração me pegou. Ele falou bem assim, mas Thiago, não tem como, ele deve ter algum problema criminal. Ele tem algum problema criminal? Nada. Nada? Até agora, a advogada que tá cuidando do nosso caso abriu, porque eles dão um número, né, referente à pessoa. Eles criam um número e não existe nada, absolutamente nada. A única coisa que ele tem era uma corte de trânsito, mas que ele foi, pagou a multa, mas tirando isso não existe nada que incrimine ele ou que... Isso não é nada, né? É nada. O Lucas é o provedor da família, né? É o provedor da família. Desde que a gente teve a nossa filha, eu parei de trabalhar. Foi decisão nossa de cuidar da nossa filha. E ele começou a trabalhar para ele. Tem advogado. Tem aluguel. Tem despesa. Tem comida. Agora, eu tenho exame de rotina. Nem todas as coisas o meu seguro paga. Meu seguro de saúde paga.
Então tem muita coisa envolvida no meio disso. Aí você fica preocupado, tem uma criança chegando, eu preciso... Toda mãe sonha em fazer o enxoval da criança, né? Tem a criança chegando, tem que fazer o enxoval da criança, como é que vai ser, como é que vai acontecer? Será que o meu marido vai ficar aqui? Será que ele vai pra lá? Será que no final eu vou ter que ir pra lá? Aí imagina, tem 20 anos que eu não vou ao Brasil. Eu cheguei aqui com 11 anos de idade. Eu não sei nem o que é viver no Brasil. O Lucas levantou pra sair pra trabalhar. Meu povo, tá sendo desesperador para alguns imigrantes, né? Para os imigrantes de forma geral que estão nos Estados Unidos e estão sendo deportados, estão sendo presos. Vocês viram um caso aí de um rapaz, de um senhor que nem ilegal estava. Eu quero abismar isso, né? Eu ia falar isso, né? Porque geralmente as pessoas estão falando que quem está sendo deportado são as pessoas que estão devendo alguma coisa lá, estão ilegais, né? Nesse caso aí, o cara... Né? Multa de trânsito, parece, né? Pois é. Então, assim, meu povo, é preocupante, tá? É preocupante. Você coloca pra gente aqui o seu comentário, a sua opinião. Não esquece. Eu vou dar agora aquele recadinho. Deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom? Não esquece. Vai lá nas nossas redes sociais e segue a gente por lá. @FilhosCanal. Só isso. Até o próximo vídeo. Filhos Canal.